Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para resolver uma prova recente aplicada no último fim de semana para a CGE São Paulo, Controladoria Geral do Estado de São Paulo, um concurso para auditor. É um concurso de nível superior. E aí algumas pessoas perguntam assim: professora, mas faz diferença as provas de nível superior para as provas de nível intermediário, né, médio? Olha só, em relação a conteúdo, às vezes a banca, ela aborda, você tem que observar o edital, tá? Mas, normalmente, não há diferença em matéria de conteúdo para essas provas de nível superior e médio. Estávamos falando sobre a importância de fazer provas anteriores, tanto é que no material de hoje você vai ver uma questão que caiu nessa prova do CGE São Paulo, idêntica a uma questão que caiu no concurso de Cefaz São Paulo, que foi realizado há pouco tempo atrás. E aí você vai ver como é importante fazer as provas. Outra coisa que eu realço sempre é a importância do estudo, o estudo combinado com questões, teoria com questões. Por quê? Porque você faz um estudo objetivo. Você não estuda apenas pegando um livro ou uma gramática e lendo coisas, inclusive assuntos que não costumam cair nas provas de concurso. Estudar para concurso, ele tem um outro jeito de estudar. Você, sempre fui boa no colégio, não preciso estudar português. É o primeiro passo para a pessoa ser reprovada na língua portuguesa, porque é a matéria que mais reprova. Isso daí não é praga de professor de português. Isso é fato estatístico. Você vai verificar que as pessoas que não estudam para a língua portuguesa, especialmente da Fundação Getúlio Vargas, elas têm muita dificuldade na prova, porque é diferente a maneira como você estudou, que você aprendeu no colégio, da maneira como a banca cobra numa prova de concurso, e especialmente a FGV. Então, primeiro passo para você se preparar adequadamente é fazer esse tipo de estudo, que eu chamo de estudo reverso. Você pega a teoria e você vê a teoria a partir das questões de prova. É assim no mapa de português da Fundação Getúlio Vargas, e quando você tem uma segunda etapa da sua preparação, que a primeira é o mapa, a primeira é você estudar a teoria dos assuntos que mais costumam cair na prova. E o segundo momento vai ser o momento de você resolver provas anteriores. E é aí que entra o guia de português e entram todos os nossos estudos. Todos os nossos encontros são com base de questões de prova e das provas mais recentes. Esse concurso do CGE São Paulo foi no último fim de semana. Então é importante você ver o sinal que a banca vai te dando, você conseguir vislumbrar o que esperar para o concurso que você vai prestar, especialmente os mais próximos. Então, continue estudando, continue me acompanhando nas redes sociais, continue acessando o canal do YouTube, que sempre tem material lá, sempre tem um comentário, tem várias postagens, vários vídeos que podem ser interessantes para você. Então, tá aí para vocês o Decifrando a FGV agora com questões do CGE São Paulo de 2025, agora. Prova FGV, CGE São Paulo 2025 para o cargo de auditor. Vocês, primeira coisa, eu vou explicar por que está desse jeito dessa vez. Há muito tempo que a banca da Getúlio Vargas não fazia isso. Dessa vez, ela não divulgou a prova. Então, muita gente quer se preparar com material recente, material de provas bem que acabaram de ser aplicadas e não tem essa disposição, porque eles não divulgaram, eles só divulgaram o gabarito. Mas, por isso que eu consegui dessa maneira, teve que ser correndo, porque saiu hoje o gabarito oficial. Ainda é gabarito preliminar. Como é que funciona essa questão de gabarito preliminar? A banca apresentou hoje o gabarito que ela considerou correto para essas questões. E vocês que fizeram a prova, porventura tenham feito essa prova, vocês têm 2 dias para apresentar recursos em relação ao gabarito oficial, ou pedindo a mudança do gabarito, ou pedindo a anulação da questão, mas você precisa subsidiar isso com referências bibliográficas, citação de argumentos válidos para que a banca faça essa mudança. É muito difícil, mas vocês vão ver hoje uma questão de prova que está sujeita a recurso, tá? Então é por isso que está desse jeito, com a cópia de uma prova que eu consegui, tá? Está um pouquinho às vezes rabiscada, mas a gente vai resolver essa prova e foi muito bom ter conseguido isso hoje.
tá bom? Essa foi a primeira questão dessa prova. Leia o texto a seguir. Eu vou ler, mas já fica desde já indicado o seguinte: nem sempre você precisa ler o texto. Nem sempre. Questões gramaticais, você ganha tempo se você for para o enunciado, verificar o que ele está querendo e voltar ao trecho da análise. Por quê? Porque você tem tempo de fazer prova. Eu não me canso de falar que fazer prova, prestar um concurso, você tem que administrar também a questão do tempo, porque tem gente que às vezes não consegue terminar de fazer a prova, uma prova muito extensa e fica muito cansativo. Não à toa, normalmente, língua portuguesa é a primeira prova do caderno. Então, aqui, nesse caso aqui, eu vou ler, porque é uma questão que trabalhou com interpretação de texto, mas normalmente é minha estratégia de fazer prova. Eu começo pelas questões gramaticais. Primeiro, você não é obrigado a fazer a prova da maneira como ela se apresenta no caderno. Você pode começar pela matéria que você mais domina. Primeira dica que eu dou: comece pela matéria que você mais domina. Você tem mais segurança. E, em segundo lugar, vá para a língua portuguesa. Por quê? Porque língua portuguesa tem essa questão de leitura de um texto grande, e aí você precisa ter tranquilidade para você poder resolver essa prova. Leia o texto a seguir. Os pés do homem se afundaram na areia, deixando uma marca informe, como se fosse a pegada de algum animal. Treparam sobre as pedras, usando as unhas, ao sentirem a inclinação da subida, logo caminharam para cima, buscando o horizonte. Pés chatos, disse o que o seguia. E um dedo de menos. Falta-lhe o dedo central do pé esquerdo. Não abundam indivíduos com essa marca, assim será fácil. Bom, para começar, você já leu um texto que começa: os pés do homem se afundaram na areia. E ele, no enunciado, faz a seguinte afirmação: a estranheza presente nesse texto, que é o início de um romance, decorre. Bom, você realmente causa estranheza você começar uma leitura sem entender quem é essa pessoa mencionada nesse texto. Os pés do homem se afundaram na areia. Que homem? Deixando uma marca informe como se fosse a pegada de algum animal. Treparam sobre as pedras. Quem foi que trepou? Você tem várias informações que estão capengas aí, que você não consegue decifrar. E se você considerar que isso é o início de um romance, isso causa uma estranheza. Às vezes essa estranheza é proposital do autor. Ele quer trazer um desconforto para o leitor. Isso tudo é estratégico. Isso tudo faz parte da estilística. Mas a banca está explorando exatamente essa estranheza, essa coisa de não entender o que está acontecendo, que quando você lê o texto, um romance começando dessa maneira. E onde estaria essa estranheza? A resposta, vamos lá analisar, tá? Começando aí. Então, aqui, já considerando que isso é o início de um romance, eu já estou com uma referência de os pés do homem. Que homem? Então, a estranheza que você tem, o mal-estar que dá para o leitor de não saber o que está acontecendo, onde ele se encontra, quem é esse homem. Então, eu tenho várias referências a pessoas que eu não sei dizer quem são. Então, aqui, olha, que homem é esse? Do homem. Eu vou falar sobre um homem determinado. E aí, lá na questão da classe da palavra, que nós vimos no segundo módulo do nosso curso, terceiro módulo do nosso curso, que é o módulo chamado A Palavra, a gente vai entender que uma das classes gramaticais é o artigo. E o artigo, ele se classifica em definido e indefinido. O definido, como o nome já ajuda, ele está dizendo quem é, está definindo quem é essa pessoa. Então, quando eu uso o pronome, o artigo definido, é porque eu já tenho conhecimento de quem é. Então, se eu falo o homem, você, ó, eu exemplificando, tá? Se eu me viro para você e falo, o homem perguntou por você. A primeira coisa que você vai fazer, que homem? Porque se eu estou determinando quem é o homem, pressupõe que você sabe de quem eu estou falando, porque eu estou usando um artigo definido. A, os, as são os artigos definidos. Então, ou eu já disse quem era o homem, ou alguma coisa na nossa comunicação faz com que você saiba exatamente de quem eu estou falando. Então, o homem
É uma maneira determinada. Se é determinado como, se não teve nenhuma menção anterior. Então, eu não sei quem dizer quem é esse homem. É diferente de eu me virar para você e falar: um homem perguntou por você. E aí eu estou deixando no ar quem seria. Um homem. Eu posso até nem saber quem é esse homem. É por isso que o artigo que acompanha chama-se artigo indefinido, porque eu não estou definindo quem é esse homem. Então, um homem é um homem qualquer. Eu posso estar falando de maneira genérica também. Então, uma, uns, umas são os artigos indefinidos. Isso está no nosso módulo A Palavra. E agora eu estou diante de uma situação que esse homem foi determinado. Só que se está no início de um romance, eu não tenho como dizer quem é. Então, essa determinação fica inconsistente. Eu não consigo entender quem seja. Mais uma coisa: treparam, quem trepou? Caminharam, quem caminhou. Então, tem várias informações aí que eu não tenho esses referentes. Na sequência, pés chatos, disse o que o seguia. Quem é essa pessoa? Quem seguia quem? São vários elementos sem a referência. Então, faz referência a um homem que ainda não foi apresentado. E por estar logo no início, gera essa estranheza. Então, presta atenção. O gabarito que a banca apontou foi o gabarito B. O uso de expressões referenciais que aludem a personagens ainda não mencionados. E mais uma vez, a banca ela exigiu muito de usos de referências, aspectos referenciais. A gente vai ver ao longo da prova várias questões sobre esse assunto. Aqui ele falou uso de expressões referenciais. Quais são essas expressões referenciais? O homem, os verbos conjugados. Lá no início do segundo parágrafo, disse o que o seguia, que seguia esse homem, e quem é essa pessoa que seguia, quem é essa pessoa que disse. Então, me faltam esses elementos de referenciação, ou seja, eu não sei de quem se trata. Aí, a pessoa poderia pensar que é a letra A, e não à toa, eu sempre falo isso, nada é de graça numa prova. Nenhuma palavra que está no enunciado é gratuita. Nada que está escrito, a posição das opções, tudo isso é calculado. Porque logo na letra A, que poderia ter gerado dúvida, falta de informações, que gera uma dificuldade de leitura. Falta de informações, se ele parasse só em falta de informações, essa também seria uma resposta válida, porque me faltam informações. Quando eu não tenho a referência, quando eu não sei quem é esse homem, onde ele está, que praia é essa, que lugar é esse que tem areia, são várias informações que estão perdidas logo no início de um romance. Ele está trazendo informações que eu não tenho como deduzir. E aí, se parasse em falta de informações, até poderia ser válida essa resposta. O problema está na sequência, que gera uma dificuldade de leitura. Não necessariamente a dificuldade de leitura, e é aí que eu acho que foi o ponto que a banca não considerou a letra A, porque não houve dificuldade de leitura, houve dificuldade de compreensão. Então, cuidado, dificuldade de leitura é quando eu não estou apto a ler, quando eu não estou conseguindo ler. É diferente de eu não estou conseguindo compreender. E eu já falei no vídeo passado a diferença entre compreensão e interpretação. Compreensão, ela passa por decifrar códigos e entender o que está escrito. Isso é compreensão. Você se limitar àquilo que está escrito. Interpretação está ligada às inferências, aquilo que eu posso deduzir, que eu posso inferir, qual é a conclusão a que eu posso chegar em função das informações do texto. Então, ele já passa além das linhas, ele já vai além do que está escrito. Muitas vezes, depende de um conhecimento de mundo, que também foi outra questão dessa prova de hoje. Conhecimento de mundo são as coisas que você sabe do que você tem na sua vivência, coisas que você aprendeu. Então, interpretar, você vai além de compreender. Compreender é se ater ao texto. Interpretar é o que dá margem a partir daquela leitura.
tá? E aqui eu tenho uma dificuldade de compreensão. Por quê? Porque eu tenho capacidade de ler, mas eu não tenho capacidade de compreender quem é esse homem. Então, o problema está, a meu ver, na questão de dificuldade de leitura, tá? Letra C, de entre os dois primeiros períodos não haver qualquer relação lógica de enredo. Na verdade, não há uma quebra de lógica. Pela lógica, existe lógica entre os dois primeiros textos, porque ele está descrevendo a ocorrência, alguma ação, alguma coisa que está acontecendo. Os pés do homem afundaram na areia, deixando uma marca informe, como se fosse a pegada de algum animal. Treparam sobre as pedras, usando as unhas, ao sentirem a inclinação da subida, logo caminharam para cima buscando o horizonte. Você vê uma questão lógica. Você não está entendendo o que está acontecendo. Aí que cai na letra B. Você não tem elementos dessa referenciação para compreender o texto. Letra D. Da presença de uma fala sem sentido, já que não há interlocutores mencionados. Aí não é que a fala seja sem sentido, é que você não tem os interlocutores, você não sabe quem são eles, por falta da referenciação. Então, na verdade, a causa primária do estranhamento é a falta de expressões referenciais. E letra E, dos dois parágrafos falarem de temas diferentes, sem nenhuma ligação lógica entre eles. Na verdade, ele já começou falando do pé e volta à questão do pé. Então, existe sim uma ligação entre eles. Não está mudando de assunto, não tem tema diferente. Existe uma relação aí que talvez o autor desse texto tenha até intencionalmente gerado esse desconforto no leitor, como eu já falei. A dificuldade não é de leitura, mas de compreensão, como eu comentei. Então, letra B é o gabarito. Vamos para a próxima questão, questão 2 dessa prova. E aí, leia o seguinte texto retirado de uma história infantil. Era uma vez um poderoso rei chamado Uriel, que vivia num majestoso castelo ao norte do reino de Montrifaz. O rei tinha uma corte de valorosos cavaleiros que se reuniam numa sala de cristal toda vez que havia de deliberar-se sobre os assuntos mais importantes de um reino. Sobre a significação ou a estruturação desse fragmento textual, assinale a afirmativa incorreta. Letra A. As expressões um poderoso rei num majestoso castelo mostram ser a primeira vez em que são citadas. Olha, presta atenção. Para começar, assinala logo que isso daí eu estou procurando a incorreta. Primeira coisa que você vai fazer, para você não perder isso de vista, tá? Agora, como eu falei logo no início da primeira questão, você vê que essa prova ela está bem alinhavada. Agora, ele mais uma vez explorou a questão do artigo, artigo indefinido. Quando ele fala, era uma vez um poderoso rei chamado Uriel, naquele momento ele usou o artigo indefinido porque ele está apresentando esse rei, um rei chamado Uriel. E logo na sequência, é o que mostra na letra B, por ele já ter mencionado, e você já saber pela leitura, que Uriel era o rei, ele já não vai mais usar o artigo indefinido. Agora ele já pode usar o artigo definido. Foi isso que faltou no item da questão 1. Ele primeiro apresenta, depois ele faz a referência. E quando ele faz menção no segundo período, o rei tinha uma corte de valorosos cavaleiros, o rei, que rei? O rei que foi mencionado. Então, o rei é um elemento usando o artigo definido por já haver uma referenciação. Então, a banca trabalhou muito questão de referenciação nessa prova, tá? E referenciação é isso, você ter a referência de alguma coisa que já apareceu antes. Então, vamos lá. Um poderoso rei num majestoso castelo, também eu estou apresentando o castelo pela primeira vez, então eu estou usando o artigo indefinido, então está certíssimo, porque ele usou o artigo indefinido porque é a primeira vez que esses termos são citados. E aí vamos para a letra B. Na letra B, ele afirma: o rei mostra que o personagem referido já foi anteriormente citado e é conhecido do leitor. Sim, já está no primeiro período do texto. Então, por estar no primeiro período do texto, quando ele fala o rei, você tem essa referência. Então, o rei já foi mencionado, eu vou usar artigo definido, tá? Letra C. O pronome relativo que se reuniam tem por antecedente o substantivo corte. Isso está na nossa aula de pronome.
módulo 4, tá? As aulas de pronome, nós estudamos os pronomes relativos. Pronome relativo é o termo que remete a um termo anterior. Ele substitui o elemento anterior e fica no seu lugar. Então, para evitar o quê? Para evitar a repetição. Esse é um processo coesivo. Logo no começo do nosso estudo, nós já falamos de coesão textual, logo no primeiro módulo. Então, coesão textual é a linha que liga todos os elementos do texto para promover um texto coerente. Então, são os elementos que eu vou usar na referenciação para aquilo tudo fazer sentido. É o emprego de conjunções adequadas, é o emprego de uma pontuação adequada. Tudo isso faz parte de um texto coerente por causa da sua coesão. Então, aqui o pronome relativo, ele está retomando um elemento anterior. Mas presta atenção, esse que, ele está acompanhado de um verbo no plural, que se reuniam. Então, ele não pode estar no lugar de corte, porque eu não posso falar a corte se reuniam. Por aí você já vê que o pronome relativo não está fazendo menção à corte. Então, você vai lá para o segundo parágrafo, para o segundo período do texto que tem. O rei tinha uma corte de valorosos cavaleiros que se reuniam numa sala de cristal. Quem é que se reunia numa sala de cristal? Os valorosos cavaleiros. Então, qual é o termo que esse pronome está retomando? Cavaleiros, e não corte. Então, aqui existe um erro, por isso que a resposta é letra C. Vamos olhar as outras opções. De um reino mostra um erro de construção, pois o reino já foi mencionado, devendo, portanto, ser precedido de o reino. De um reino mostra um erro de construção. Olha só, quando ele está falando de um reino, se o reino já foi mencionado, ele deveria ter realmente usado do reino, tá? Só que aqui é o item, essa questão, ela pode ser anulada. Tá? Por quê? Porque ele está procurando a incorreta. E olha a sugestão que ele dá de complementação. De o reino. Então, houve um erro nessa grafia. Essa questão, ela pode ser anulada, tá? Então, vamos lá. O reino não foi identificado, está usando de maneira genérica. Não cabe de o reino. Isso só acontece quando o reino for sujeito de alguma outra construção verbal. Por exemplo, existe a possibilidade de o reino ser dissolvido. Quem é que vai ser dissolvido? O reino. E aí eu tenho um verbo tendo como sujeito o reino. E a norma culta recomenda que a gente não deve contrair a preposição com o sujeito. Sujeito nunca é regido por preposição. Então, isso seria possível, o reino, se na sequência eu tivesse um verbo em que o reino fosse o sujeito. Não é o caso, porque olha lá como é que está no texto. Toda vez que havia de deliberar-se sobre os assuntos mais importantes de um reino. Só que, onde que essa questão pode não ser anulada? Onde que essa questão pode não ser anulada? Onde que isso daí pode estar certo? Presta atenção. Quando esse de um reino for usado em sentido genérico e não em relação ao reino de Mantrifaz. Existe a possibilidade de anulação se eu estiver me referindo àquele reino. E aí, essa opção D está errada, porque ele estaria se referindo àquele reino. Além disso, eu não poderia trocar por de o reino. Eu teria que trocar por do reino e não de o reino. Então, a letra D não pode ser considerada correta. Acontece que se a gente entender que houve um erro de digitação, que ele não queria escrever de o reino, olha só, ele não queria escrever de o reino, ele queria escrever do reino. Nesse caso, ele pode justificar que essa construção está certa, que essa afirmação está certa, porque no final
Ele não está se referindo ao reino de Mantrifaz. Ele está se referindo a de um reino qualquer. E vai ler para ver se faz sentido. O rei tinha uma corte de valorosos cavaleiros, esse rei mencionado, que se reuniam numa sala de cristal. Existe uma sala de cristal nesse reino, porque não está falando de uma maneira genérica. Uma sala de cristal que pertence, que faz parte desse castelo. Toda vez que havia de deliberar-se sobre os assuntos mais importantes de um reino, sobre os assuntos mais importantes desse tipo de coisa. Então, esse de um reino pode estar sendo usado de maneira genérica. Então, se ele está sendo usado de maneira genérica, é o assunto mais importante de um país. E não daquele país, de um país, de qualquer país, tá? Esse erro de o reino, isso daí pode prejudicar essa questão e ela está passível de anulação por causa desse de o reino, tá? Letra E. Numa sala de cristal, mostra que o termo referido, sala de cristal, não tem qualquer importância no enredo. Olha só, não tem qualquer importância no enredo, ele extrapolou. Porque, na verdade, olha só a letra E. O emprego do artigo indefinido, quando eu estou usando numa sala de cristal, não estou definindo qual é a sala. Ele está mencionando uma possível sala de cristal que existe naquele reino, tá? Tá usando até, pode ser que ele esteja usando até metaforicamente. Só que aqui, olha só, quando ele afirma que não tem importância no enredo, ele não pode afirmar que essa sala não tem importância no enredo. Então, na verdade, ela foi usada, esse artigo indefinido, por falar de uma sala qualquer e não por uma sala que não tenha importância. É um termo acessório? Sim, é um termo acessório. É um termo da oração, que a gente vê, estuda sobre isso, que não é essencial, eu não precisaria nem colocar. Eu poderia falar que os cavaleiros se reuniam toda vez que havia de se deliberar. Não precisava indicar que era numa sala de cristal. Mas dizer que essa informação não tem qualquer importância, eu acho muito forte, tá? Então, essa é uma questão passível de anulação. Não acredito que a banca anule, não acredito. Conhecendo a banca da FGV, não vai ser anulada essa questão, mas fica aí a dica para quem precisa de uma anulação. Letra C é o gabarito, tá? Então, existem dois elementos aí que possibilitam o candidato pedir a anulação dessa questão. Letra C, sem dúvida nenhuma, está errada, porque eu não tenho como atribuir esse que ao corte, a palavra corte, porque o verbo está no plural, então só pode ser na hora da prova, gente. E aí, para quem não fez essa prova, não interessa nada dessa questão de anulação. Aqui, o que me interessa é que, na hora da prova, a letra C está gritante. Eu consigo ver o erro, eu marco letra C. A D não está boa, a E também não está boa, mas a C está gritantemente errada. Então, é essa a nossa resposta, tá? Olha essa questão do Cefaz do Paraná, 2025. Era uma vez um poderoso rei chamado Marcos, que vivia em um majestoso castelo ao norte de Berlim. É parecido com alguma coisa que você leu hoje? O rei tinha uma corte de valorosos cavaleiros que se reuniam numa sala de espelhos. Eu acho que eu ouvi sala de cristais em algum lugar, né? Cada vez que tinham de deliberar sobre assuntos mais importantes do reino. Gente, isso está parecendo prova feita pela inteligência artificial. É muito fraco. Essa prova caiu no concurso do Cefaz do Paraná, de 2025. E olha qual foi a resposta. Letra C. A segunda vez em que o rei é mencionado, muda-se o artigo um, poderoso rei, para o rei, porque já se trata de personagem conhecido pelo leitor. Idêntica à outra questão. É por isso que é muito importante fazer provas anteriores. É por isso que é muito importante você ter uma preparação que saiba o que costuma cair na prova. Quando a gente faz a seleção de questões, quando a gente faz um material como mapa, como guia, a gente está olhando para isso, para fazer o como cai de novo. E isso cai, repete. É por isso que você precisa ter muito cuidado, tá? Então, eu trouxe aqui para você ver, só a título de curiosidade, que isso já caiu na prova, aquela questão lá que a gente viu, tá bom?
E o gabarito foi letra C. A banca sempre gostou de Machado de Assis, né? Sempre foi o autor preferido da Fundação Getúlio Vargas. Mas ela usa textos bem pesados, antigos, com palavras difíceis, para desestruturar. Já falei sobre isso semana passada, no outro vídeo, você vai encontrar na live do dia 9 de dezembro, que a gente estudou as questões do técnico do TJ do Rio Grande do Sul, que a banca procura muitas vezes desestabilizar o candidato com textos assim, clássicos. E aí você tem que estar preparado para isso, tá? Treino é treino, jogo é jogo. Na hora do treino, treino difícil, prova fácil. Teve gente que falou assim: eu achei essa prova fácil, mais fácil que a outra. Talvez porque você já esteja ficando preparado, tá? É quando você começa a encontrar, né, essa situação assim, conseguir resolver, você já está começando a ficar no ponto, tá? Próxima questão foi uma questão de tipologia. Não à toa, pessoal, eu coloquei o módulo 1, tipologia textual. Você viu ao longo de todos os nossos encontros, tipologia textual é um assunto recorrente na prova da Fundação Getúlio Vargas, tá? E aqui ele estava abordando o texto narrativo. Assinale a opção que apresenta o texto que deve ser incluído entre os narrativos. Então, vamos lembrar quais são as características do texto narrativo. Verbos no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, são tempos passados, concluídos, né? Então existe o pretérito perfeito. É a primeira característica que difere o texto narrativo do texto descritivo. O texto descritivo é a fotografia. Então ele usa muito verbos no pretérito imperfeito. Ela era uma menina assim assada, ela falava de um jeito assim assim. Então ele usa verbos do pretérito imperfeito, tá? Que é um tempo verbal que indica uma das formas, uma das coisas que ele indica é a duração de alguma ação. Além disso, os verbos, o texto narrativo também dá uma ideia de sequência de ações. Então você tem que ter muito isso na sua mente. Texto narrativo é filme, texto descritivo é fotografia, tá? A casa, letra A. A casa ficava localizada no centro da rua, com um enorme quintal cheio de árvores frutíferas. Que tipo de texto é esse? Ficava, árvores frutíferas. Quando você lê isso, você não consegue estabelecer na sua cabeça uma imagem? Você está lendo um livro e um dos papéis do texto descritivo é esse. Ele passar para você exatamente um painel do que estava ali. E muitas vezes o texto descritivo ele não se limita aos aspectos físicos. Muitas vezes ele aborda também os aspectos psicológicos, para você imaginar a situação, aquele o retrato mesmo. E aqui eu tenho elementos de um texto. Próxima. As opções a seguir apresentam 5 exemplos de inícios de narrativas literárias. Então, olha só, existem 2 aspectos aí. Primeiro que ele está falando de narrativa, então você já está falando de tipologia textual. Você já vai pensar na questão dos textos, né, literário, porque está fazendo parte de um texto literário. Assinale a que mostra um início em que há preocupações com a identificação das realidades referidas. E olha só, quando você está falando de preocupação com a identificação das realidades referidas. Que é isso, professora? Não entendi nada. Olha só, aqui ele está falando que ele quer o item que tem a preocupação em identificar lugar. Quem é essa pessoa? Em que tempo isso se passa? Então, existe uma preocupação de localizar, de trazer os elementos para você poder localizar aquelas informações. Não usar de maneira genérica, não usar de maneira perdida. Identificar realidades referidas. E aí, a gente fala muito sobre isso na aula de pronome. Quando nós falamos dos pronomes demonstrativos, função deítica e função anafórica. A função deítica dos pronomes é quando eu coloco ali aquele pronome para indicar tempo ou espaço. Função deítica. E função anafórica é quando eu estou fazendo referência a elementos do próprio texto. Alguma palavra que já foi mencionada antes, ou que eu ainda vou citar, como que eu uso esses pronomes demonstrativos, está lá no nosso módulo 4, pronome. E aqui você vai ver o que ele quer? Ele quer aquela opção que realmente fica claro quem
onde, quando, esses elementos referenciais, tá? Mais uma vez tratando de referências textuais. Então vamos lá. Aqui, começando. Na letra A, ele já começa mal. Uma noite dessas, uma noite destas, que noite? Ele está falando de maneira muito genérica. Vindo da cidade para o Engenho Novo, né? Que cidade? Encontrei o trem da Central, um rapaz aqui do bairro. Que rapaz? Que rapaz é esse? Eu não tenho nenhuma indicação. Então, vários elementos não estão me identificando os termos escritos no parágrafo. Então, com certeza, não é essa opção, porque ele não teve nenhuma preocupação em dizer quem é, onde foi, que tempo foi, tá? Cumprimentou, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. Letra B. Verdes mares, né? Então, voltando aqui para a letra A, vindo de que cidade? Né? Então, faltam informações na letra A. Letra B. Verdes mares bravios da minha terra natal. Que terra? De onde ele é? Eu não tenho essa informação. É a terra natal dele, mas eu não sei qual é. Eu não sei. E aí, onde canta a jandaia de frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlogando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Está falando tudo de maneira muito genérica, não está se referindo a nada. Está falando de, né, supondo, uma coisa muito poética. Serenai verdes mares, alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Não tem nenhuma preocupação em identificar realidades. Está falando tudo de maneira muito poética e genérica. Então também não é a letra B. Vamos lá. Letra C. João Romão, bom, já identificou alguém, tá menos mal. Foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro. Ele foi empregado de quem? Onde era essa venda? Onde que ele trabalhou? Então, não sei quem é esse vendeiro. E aí, continua, que enriqueceu entre quatro paredes de uma suja e obscura taverna. Onde ficava essa taverna? Então, não existe essa preocupação de identificar os referentes dessa realidade. E tanto economizou o pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se, o patrão para a terra, morreu, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com que estava dentro, como ainda 1,5 conto dinheiro. Então, não é a letra C. Letra D. Naquela noite de março, que noite? De que ano? Quando foi isso? Numa noite genérica de março. Março teve pelo menos 31 noites. Então, não há uma preocupação em identificar a realidade, né? Então, já está péssimo isso aí. Então, já começou mal. Uma grande animação fervilhava alacremente ao fundo da rua de Salitre. Onde é que fica isso? Que rua é essa? Não sei. Era 1867, pelo menos o ano foi indicado. Frente a frente, as variedades e o circo Price alinhavam seus bicos de gás festeiros a que as vergastadas do noroeste impunham o tremelinhar, terrível, né? Inquieto. Isso aqui é praticamente uma aula de fonoaudiologia. Então, eu já tenho um problema aí que eu não sei quando que isso aconteceu, com quem isso aconteceu, né? Em que momento. O momento até está indicando o ano de 1867, mas não está claro onde ficava essa situação local. Agora, olha a letra E. A morte de Alfonso VI, rei de Leão e Castelo. Já identificou quem é, que é o rei, e Leão e Castelo, uma região. Então, eu já tenho a indicação de quem é essa pessoa, né? O cargo que ele ocupava e de que reino. Quase no fim da primeira década do século XII. Ainda que não seja preciso, né? Tá um pouco mais preciso o período, né? Mais ou menos, mas pelo menos já indicou quem é esse Afonso VI, em que reino é isso, local, e em que período do tempo, deu origem a acontecimentos ainda mais graves do que os por ele previstos no momento em que ia trocar o brial do cavaleiro e o cetro de rei pela mortalha com que o desceram ao sepulcro no mosteiro de Sarragum. Então, de todas as opções, aquela que apresenta mais elementos com identificação de onde, quem, quando é a letra E. Então,
A resposta foi letra E. Existem as indicações, ó, quase no fim da primeira década, né, do século XII, então o gabarito foi letra E, em conteste. É descritivo. Características do texto narrativo, então, são verbos em ação e sequência, verbos no pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, aqui na letra A, eu já estou vendo um texto descritivo, porque eu tenho verbos no pretérito imperfeito, eu tenho adjetivo, então a característica do texto descritivo eu não quero, eu quero narrativo. Letra B. Não acho que colocar as escolas públicas em horário integral seja o caminho para melhorar a educação. O que você está apresentando é a sua opinião. E por opinião, eu posso entender que é um texto dissertativo argumentativo. Porque o texto dissertativo argumentativo é o texto que apresenta uma defesa de uma tese. Então, você apresenta a tese, você não acha? Beleza, essa é a tese. Por que que você não acha que as escolas públicas não devem ficar em horário integral? E aí você vai trazer o quê? Os argumentos. Aula 2 do nosso material, do mapa de português da FGV, que a banca explora muito essa questão dos argumentos. Então, aqui você tem técnicas de argumentação, né? Aqui ele só apresentou a tese. Então, a tese é um dos elementos do texto dissertativo argumentativo, não é do texto narrativo. Letra C. Não faça aos outros o que você não quer que lhe façam. O que que eu tenho aí? Eu tenho um verbo no imperativo, não faça. E quando você usa o verbo no imperativo, que tipo de texto é esse? O texto injuntivo, quando você dá uma ordem, uma recomendação, ou quando você dá um comando, uma instrução. É por isso que o texto injuntivo, ele também pode ser chamado de texto instrucional, porque um dos gêneros textuais, e gênero é onde aquele texto se apresenta, é o manual de instruções. Quando você tem um manual de instruções, gênero textual, você tem, e isso costuma cair muito na prova, gênero textual é por meio do que aquele texto é apresentado. Então, o manual de instruções, quando você olha para o manual, ele está lá. Pega o parafuso, faça não sei o quê, encaixe não sei o que lá. Manual de instruções, como você vai montar um móvel, como você vai usar determinada coisa. Então, ele é texto instrutivo também, tá? Então, aqui na letra C, eu tenho um texto injuntivo, porque tem uma ordem. Letra D. A torre da igreja sobressaía na paisagem, vista de longe. Quando você leu isso, você fez a imagem da torre na sua cabeça. E quando você faz uma imagem, você está diante de um texto descritivo. Então, olha aí o verbo no pretérito imperfeito. Sobressaía. Então, uma ação durativa no passado, tá? E letra E, o carteiro entrou na rua e distribuiu rapidamente a correspondência pelas poucas casas. Ele entrou na rua e distribuiu. Olha aí, gente. Entrou, distribuiu, verbos no pretérito perfeito, que é uma das características do texto narrativo. Então, aqui na letra E, eu tenho o texto narrativo. Tá bom? Próxima questão. Questão 5. As opções a seguir mostram orações adjetivas sublinhadas. Assinale a opção que apresenta a substituição adequada de uma oração por um adjetivo. Nós trabalhamos isso incansavelmente no módulo 5, conjunção e períodos, porque essa é uma característica da prova da Getúlio Vargas. Trocar oração por nome, trocar nome por oração, trocar oração desenvolvida por oração reduzida. A banca adora esse tipo de questão. E tá aí. Só que você tem que tomar cuidado, porque também passa esse tipo de questão por vocabulário, por você entender o significado da palavra. E aí você não usar um substantivo ou um adjetivo inapropriado. Ele está falando que está trocando as orações adjetivas por orações por adjetivos, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque eu achei essa prova muito mal feita. Eu achei essa prova muito mal feita. Existe um erro conceitual grave, grave nessa questão. Qual é? A oração que está sublinhada não é, na letra A, não é uma oração. Não tudo que está sublinhado é oração adjetiva. Ele sublinhou o O. E o O não faz parte da oração adjetiva. O que a oração adjetiva é que deve ser feito. Então, para uma pessoa para um rigor, um cuidado no fazer da prova,
Ele falhou. Ele já falhou naquela outra questão. A gente vai ver que existe uma outra questão também passível, e essa eu acho que tem que ser anulada. E aqui tem um erro conceitual. Olha só, para começar na letra A, né, e isso daí não interessa para você na hora da prova. Eu estou só fazendo uma observação a respeito dessa prova. Essa prova foi uma prova mal feita. Parece que essa prova foi feita assim. E, gente, esquecemos a prova de português. Faz aí rapidinho. Parece que foi desse jeito. Tá? Tá horrível essa prova. Primeiro faça o que deve ser feito. Aquilo, faça aquilo. Esse aquilo é o complemento do verbo fazer. Primeiro faça aquilo. O que? Que deve ser feito. Então, qual é o problema? Aqui ele sublinhou errado, ele tinha que ter sublinhado só a partir do que é o pronome relativo. Porque o não faz parte da oração adjetiva, o pertence à oração principal, que não faça isso, não faça aquilo, né? Não faça o, e o que é que dá início à oração adjetiva, e além disso, ele substitui por o inevitável. Quando ele fala isso, quando ele coloca o inevitável, ele já não está botando um adjetivo. A partir do momento em que ele colocou um artigo antes de uma palavra, essa palavra não é mais aquela classe gramatical original. Ela passa a ser um substantivo. Ela passa a ser um substantivo. Então, por exemplo, se eu falo para você dançar, qual é a... E a gente vai para a aula, o módulo 3, palavra. O que é dançar? Qual é a classificação da palavra dançar? É um verbo, ele indica uma ação. Você vai dançar, você vai praticar uma ação. Agora, se eu falo o dançar daquele rapaz é engraçado, eu estou botando a palavra dançar não como um verbo, ele não está na posição de verbo. Quando eu coloco um artigo, eu estou substantivando essa palavra. Isso se chama derivação imprópria, quando você tira de uma classe gramatical e usa em outra, tá? Então, aqui, o dançar, o inevitável, eu estou transformando uma palavra que era, no caso, inevitável, era um adjetivo num substantivo. Se eu olhar para essa palavra, ela não é mais um adjetivo, ela é um substantivo. Então, existem erros conceituais nessa prova. Mas nada disso te interessa. Não interessa a você. Porque na hora que você está resolvendo essa prova, o que interessa é você marcar a resposta certa. Eu preciso trocar a oração adjetiva por um adjetivo, tá bom? Vamos lá. Primeiro faça o que deve ser feito, depois pode morrer. E ele sugere a troca de o que deve ser feito por o inevitável. Eu não posso trocar por inevitável, porque inevitável é aquilo que eu não pude evitar. Não é o que tem que ser feito. O que tem que ser feito é o necessário, importante, e não o inevitável. Inevitável não depende de mim. Então, o erro está na indicação do inevitável, tá? E eu estou procurando a correta. Letra B. Os homens dão um valor muito maior àquilo que deixaram de ganhar. E essa oração que deixaram de ganhar é sim uma oração adjetiva, só que ela não é equivalente ao desprezado. Olha só, gente, se eu deixei de ganhar é porque não foi recebido, não foi ganho. E não desprezado. Desprezado é aquilo que eu recuso por desprezo, que eu não quero ganhar, e não que eu deixei de ganhar. Então, existe um erro conceitual aí. Também não é a letra B. Letra C. A vida é uma bicicleta com câmbio de 10 velocidades. A maioria de nós tem marchas que nunca usa. Que nunca usa é uma oração adjetiva, só que ele propôs inutilizado. E aí está um perigo, porque inutilizado não é isso. Nossa, ele inutilizou o meu equipamento. O que que você entendeu? Que ele quebrou, que ele tornou aquilo inútil. Então, se ele tornou aquilo inútil, se ele inutilizou, é porque ele quebrou e não porque ele nunca usa. O que ele nunca usa poderia ser substituído por ocioso, que é uma palavra que costuma cair na prova da FGV. Ocioso é aquilo que você não usa, né? Aquele, nossa, por que que você não usa aquele equipamento? Ele vai acabar ficando ocioso. Ocioso porque você não usa.
tá? Então, ocioso seria o adjetivo adequado, ociosas, no caso, porque as marchas ociosas. Inutilizado significa destruído, tá? Letra D. Viver é reconhecer todas as tolices que fizemos no dia anterior. Que fizemos é uma oração adjetiva. Eu poderia simplesmente trocar por feitas. As tolices feitas. Porque se você fez é porque ela está feita. Então eu poderia trocar por feitas e não por vivenciados. Vivenciado é o que você vivenciou. Vivenciar é passar pela sua vida, o que você as experiências que você vivenciou passaram pela sua vida e não o que você fez, necessariamente. Tá? Então também não é a letra D. Vamos tomar que seja a letra E. O mundo é perigoso não por causa daqueles que fazem o mal, mas por causa daqueles que vêm e deixam o mal ser feito. Aqueles que fazem o mal são pessoas maldosas, são pessoas cruéis, são pessoas más. Então, aqueles maldosos, maldoso tá dando uma qualidade para aqueles, é um adjetivo, sim. E é adequado, porque maldoso é aquele que faz o mal, é aquele cruel, é aquele mal. Pode ser o mal com U, que foi também objeto da prova de hoje. Então, tá certo a letra E, graças a Deus, né? Porque já estamos chegando na letra E e não aparece, a gente fica nervosa. Então, o gabarito letra E, essa questão aí, ela não cabe recurso, não tente entrar com recurso. A banca não vai se dobrar para você dizer, ah, letra A não é adjetivo. Ah, mas dava para você resolver. Questão 6, eu tenho aí uma questão que tratava de a palavra e pronome. Vamos analisar. Ele está procurando a inadequada em relação à significação ou à estruturação desse fragmento textual, assinale a afirmativa inadequada. Texto curto, eu vou ler, tá? Então vamos lá. Diante da agência dos Correios, havia uma oficina de carpintaria e uma loja de roupa infantil. Tanto a oficina como a loja estavam afetadas pelo plano de urbanização da zona, mas aquela não estava previsto derrubá-la até meados de abril. E aí, na letra A, ele faz o seguinte: ele está procurando a errada. O trecho uma oficina de carpintaria indica uma primeira vez em que é mencionada uma entidade que o emissor considera desconhecida pelo receptor. Gente, vocês já ouviram isso no dia de hoje? Mais uma vez falando sobre o artigo indefinido. Pelo amor de Deus, faltou muita criatividade para a banca, hein? Uma oficina, artigo indefinido. Por que que ele fala uma oficina? Porque ele ainda não mencionou a oficina, ele está falando de maneira geral, aquela oficina, uma oficina de carpintaria. Na segunda ocorrência, ele já pode falar a oficina, porque ela já foi mencionada, está na segunda linha. Então, olha só, mais uma vez ele está batendo na questão do artigo definido e indefinido na referenciação, tá? E aí, tá certo. Se ele usou pela primeira vez, ele tem que usar artigo indefinido. A partir da segunda menção, ele já pode usar artigo definido. E letra B, em a oficina, no segundo período, mostra-se a mesma entidade como já conhecida por já ter sido mencionada no período anterior. Pelo amor de Deus, tá igualzinho a outra questão, igual. Ele está usando a oficina, artigo definido, porque já foi mencionada. Ai, pelo amor de Deus, professor, né? Ô, examinador, vamos caprichar, vamos fazer uma prova boa. Você está tratando de um concurso para a Controladoria Geral do Estado de São Paulo. Pode melhorar. Queremos que melhore, tá? Não dá para nivelar por baixo. Letra C. O pronome pessoal lá leva o leitor a identificar um estabelecimento específico já conhecido. Vamos ler. Olha lá, está no fim. Tanto a oficina como a loja estavam afetadas pelo plano de urbanização da zona, mas aquela não estava previsto derrubá-la. Aquela, quando ele fala pronome oblíquo na referência textual, esse a é o lá é o a, é o pronome oblíquo a que recebeu a letra L porque derrubar estava com R no final. Então, derrubar ela, derrubar lá, tá? Cai o R e entra o L para compor o lá. Eu vou extrair o trecho dessa menção. Mas aquela quem? Eu tenho dois elementos e a gente trabalhou isso em pronome. Quando o pronome demonstrativo na referência textual tem dois elementos antes
O aquela é para mais distante, o esta para o mais próximo. Se ele falou, mas aquela não estava previsto derrubá-la, aquela seria qual? A oficina ou a loja? O mais distante. O mais distante é a oficina. Então ele não queria derrubar a oficina, tá? Então aqui o lá pressupõe a existência de um termo que já foi mencionado. Foi mencionado pelo aquela que retoma oficina. Então tá certa a letra C, tá? Letra D. O pronome demonstrativo aquela se refere ao segundo dos elementos citado, loja. Já vi que não. Porque se eu tenho dois elementos, a gente estudou isso em pronomes. O elemento mais distante, eu vou fazer menção àquela, que no caso é a oficina. E o elemento mais próximo, loja, eu vou fazer menção usando esta. Então, esta para o mais próximo, aquela para o mais distante, pronomes demonstrativos em referência anafórica, tá? Então, tá errada a letra D. Não estou fazendo menção à loja, estou fazendo menção à oficina. Letra E. O emprego do artigo definido ou do demonstrativo obriga o leitor a recuperar uma menção anterior de elemento conhecido. Exatamente isso que aconteceu aí na letra D. Eu usei um pronome demonstrativo para referenciar um elemento que já foi mencionado, que é oficina. A mesma coisa em relação ao pronome oblíquo. E o artigo definido, quando ele usa a loja, a oficina. Então, aqui ele está fazendo menção. Quando você usa esse tipo de pronome e de artigo, pressupõe a existência anterior dessa referência, tá? Então, tá certa a letra E, a inadequada, confirmando, é letra D de dado, tá? Próxima questão, 7. Isso daí tratou de semântica de novo, mesmo assunto que nós vimos na aula passada, no encontro passado, no vídeo do TJ de técnico, tá? TJ Rio Grande do Sul técnico. Nós vimos uma questão parecida com essa e vamos lá. Bom, eu vou usar o computador. Desculpa, vou começar pelo enunciado. Nas opções a seguir, há termos destacados que são referidos de forma diferente, na continuidade do texto. Assinale a opção em que essa referência é feita por um termo geral. Vou usar o computador com reserva. Esse equipamento invade a privacidade humana. Olha só, quando ele fala a referência é feita por um termo geral, quando ele fala isso, ele está fazendo menção a usar uma palavra no lugar da outra, tá? Eu estou fazendo a referência de maneira diferente. Então, olha só, aqui na letra A, vou usar o computador com reserva, esse equipamento. Que tipo de relação nós temos aqui? Computador e equipamento. Uma é mais específica e outra é mais genérica. Se eu tenho a mais específica, ela se chama hipônimo em relação à mais genérica. E a mais genérica se chama hiperônimo. A gente falou muito sobre isso na questão do TJ Rio Grande do Sul técnico, tá? Então tá lá no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Computador específico, equipamento amplo. Porque equipamento pode ser qualquer coisa, pode ser televisão, pode ser equipamento de som, computador é mais específico. Então aqui eu tenho uma referência para computador, ele usou um termo mais genérico, equipamento. Então a resposta é letra A. Agora, olha o resto. Forças ocultas existem. A principal delas é a lei da gravidade. Se ele usou forças ocultas e ele se referiu a ela usando um pronome, a principal delas, delas quem? Quem é elas? Forças ocultas. Pronome oblíquo, que nesse caso está contraído com uma preposição, a preposição de. De com elas vira elas, delas. Então, de com elas vira delas. Então, aqui, o delas se refere a forças ocultas, eu usei um pronome. Então, você já vê, no primeiro, eu estou usando referência semântica, o hipônimo, hiperônimo. No segundo, eu estou usando pronome. Na terceira, vamos ver. Os homens se fascinam pela nova tecnologia.
mesmo se não sabem para quem a querem. Existem dois elementos aí. O primeiro é de homens. Os homens se fascinam. E onde que os homens aparecem de novo? Essa foi um pouquinho mais difícil. Mesmo se não sabem, quem é que sabe? Eles. Eles quem? Os homens. Então, o pronome eles está subentendido, ele está elíptico, ele está oculto. Eu consigo entender pelo contexto que quem não sabe são os homens. Então, ele foi referenciado por um pronome que não está escrito, mas pode ser subentendido. Se eu tiver que escrever alguma coisa, eu vou escrever um pronome. Então, tá certo, tá? Também usou pronome. Então, letra B, pronome, letra C, pronome, já vi que realmente a gabarita é letra A. Letra D, o controle da natalidade é algo que não se pode conceber. O controle da natalidade é algo. Algo está se referindo a controle de natalidade, um pronome. Então, mais uma vez, é um pronome usado em referência textual, processo coesão, tá? Processo de coesão. Letra E. O universo é uma esfera infinita, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não se encontra em parte nenhuma. O universo é uma esfera infinita, cujo centro. Então, aqui, olha, para se referir ao universo, ele usou o quê? Um pronome relativo, cujo, o centro do universo. E depois, cuja referência, circunferência, cuja circunferência, circunferência do universo. Então, mais uma vez, ele usou um pronome para fazer a referência. O único que não foi usado como pronome foi a letra A, por isso que lá no enunciado, quando ele fala nas opções a seguir, há termos destacados que são referidos de forma diferente na continuidade do texto. Em qual deles foi usado um termo geral? Termo geral é hiperônimo. Letra A. Gabarito é letra A. Ok? Tudo bem? Tudo bem até agora? Então vamos para a próxima. Olha lá. Módulo 3, a palavra, e módulo 5, a conjunção. Esses dois módulos foram usados, tem elementos para você resolver essa questão. Leia o texto, eu vou direto para o enunciado. Sobre o processo de referenciação no texto, assinale a afirmativa correta. Referenciação. De novo, de novo, de novo. Bom, vamos lá. Bom, eu vou ler para poder entender. Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, foi palco de um brutal crime transfóbico, registrado pelas câmeras de segurança na região de Venda Nova. Nas imagens, é possível ver Cristina Maciel Oliveira, de 45 anos, caminhando tranquilamente, quando, de repente, é golpeada por Matheus Henrique Santos Rodrigues, de 24 anos. A mulher é derrubada por Matheus, que, em seguida, inicia uma sequência de chutes e pisadas na cabeça de Cristina, que desmaia. Após o espancamento, o homem pega seu chinelo e sai caminhando tranquilamente. Pessoas que presenciaram o crime acionaram o SAMU e a polícia. Os agentes de socorro tentaram reanimar Cristina, mas ela não resistiu e morreu no local. Matheus Henrique Santos Rodrigues foi localizado a poucos metros da cena do crime e preso em flagrante pelos policiais. Sobre o processo de referenciação no texto, assinale a afirmativa correta. Correta. No primeiro parágrafo do texto, os termos Belo Horizonte e Venda Nova foram adequadamente identificados. Bom, letra A, Belo Horizonte, até posso dizer que ele foi corretamente identificado, porque está lá, Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Eu tenho um aposto indicando o que é Belo Horizonte. A pessoa, se não soubesse, estaria sabendo. O problema está em Venda Nova, quando ele fala na região de Venda Nova. O que é Venda Nova? Eu não sou obrigada a saber o que é Venda Nova. Venda Nova é um bairro, é uma região, é uma cidade? Não tem essa informação. Então, Venda Nova, Belo Horizonte, sim, está bem referenciado, mas Venda Nova não. Então, não é essa a nossa resposta. Letra B. Os dois nomes próprios do texto foram identificados apenas pela presença dos sobrenomes e das idades. Gente, quantos nomes próprios é a palavra? Eu tenho lá substantivo. Substantivo comum, substantivo próprio. Substantivo próprio é o que dá nome às coisas, pessoas, não lugares. Então,
Topônimo, topônimo, que a gente fala lá na aula de crase também, topônimo é nome de lugar, é um nome próprio. E como assim só dois nomes próprios? Ele estava querendo se referir ao nome das pessoas e não nomes próprios. Então, existem quatro, acho que são quatro, vamos ver. Belo Horizonte, cinco nomes próprios: Belo Horizonte, Minas Gerais, Venda Nova, Cristina Maciel Oliveira, Matheus Henrique dos Santos. Existem cinco nomes próprios e não apenas dois. Então, o problema está em indicar os dois nomes próprios do texto. Quando ele fala dessa maneira, ele está dizendo que foram apenas dois nomes próprios no texto. E não está certo, que são cinco. Então, essa letra B está errada também. Letra C. O termo nas imagens é identificado pela presença comum de câmeras de segurança em todos os pontos das cidades? Não, não posso afirmar isso, porque quando ele fala registrado pelas câmeras de segurança na região de Venda Nova, e aí depois ele fala as imagens capturadas por essas câmeras, as câmeras da região, as câmeras do local do crime. Eu não posso garantir que existem câmeras pela cidade inteira. Né? Então, não está certo. Essa afirmação está errada. Eu não posso garantir isso. Os termos a mulher e o homem se referem a termos anteriores pelo critério da identificação sexual. Existe uma impropriedade aí nessa letra D, porque homem e mulher são identificações de gênero, não identificação sexual. O critério de identificação sexual são outros critérios. Existem várias nomenclaturas que identificam sexualmente, não necessariamente mulher e homem. Mulher e homem são classificações de gênero, mas por eliminação, você botaria uma caveira aí, um ponto de interrogação, porque ele falou sexual. Sexual não. Agora, o problema é que aqui eu não tenho uma opção melhor, tá? Então, o jeito é passar gourmet e engolir esse negócio. Vai olhar a letra E, né? Botou um ponto de interrogação na D. Não tá boa, não, mas vamos ver. O termo pessoas é empregado de forma totalmente vaga, sem qualquer identificação. Pelo contrário, essa palavra pessoas, ela está acompanhada de uma oração adjetiva restritiva, aula de conjunção. Pessoas não foram quaisquer pessoas. Não está falando de maneira genérica. Pessoas, olha lá, um, dois, três, quarto parágrafo. Pessoas que presenciaram o crime, essas pessoas. Então, está identificada sim a palavra. Então, por eliminação, só pode ser letra D, tá? Tá ruim, não tá boa, mas dá para a gente levar, né? Ele, identificação sexual. Muito ruim. Dando continuidade ao nosso estudo, questão 9. Assinale a frase que mostra uma construção correta, qualquer que sejam os motivos para a ausência. Então, essa questão tratou de pronome e tratou de concordância, que é um assunto que às vezes muito pouco cai. Caiu aí alguma coisa. E aí vamos ver como a gente resolve isso. Então, qual é a construção correta? Eu quero a certa. Letra A. Qualquer que sejam os motivos, a palavra qualquer é a única palavra da língua portuguesa que se flexiona no meio. Então, o plural de qualquer é quaisquer. Se ele está botando no plural, ele tem que colocar qualquer também no plural. Então, o erro da primeira é quaisquer que sejam e não qualquer que sejam. Tá? Então, o erro aí está na flexão do qualquer. Então, vamos lá. Letra B. É nos editoriais aonde se manifesta mais claramente a ideologia de um jornal. A gente falou sobre onde, aonde, um monte de vezes, inclusive no TJ Rio Grande do Sul, nas duas questões, nas duas provas que nós analisamos. Não pode usar onde, aonde, a não ser que tenha como antecedente o quê? Lugar. Editorial não é lugar. Editorial não pode usar onde nem aonde. Muito menos aonde, porque não tem nem a preposição a sendo exigida por termo nenhum. Então, na verdade, o que eu tenho aí é aquela construção denotativa de realce é que é nos editoriais
que se manifesta mais claramente a ideologia de um jornal. É a expressão denotativa de realce, é que dá ênfase ao que está no meio. Então, não é aonde, também está errado. Pelé declarou certa vez que em sua vida não havia feito outra coisa que preocupar-se com sua forma física. Esse item foi difícil, porque não pode usar o que nessa construção. Ele não fez alguma coisa, senão. Então, senão, ele é uma expressão, está lá no módulo da palavra, ele é uma expressão denotativa de exclusão, a não ser. Então, aqui, ele só fez isso, ele não fez outra, ele não havia feito outra coisa, senão, e esse senão é junto, tá? Letra D. Este é um dos edifícios sobre que se deve reforçar as colunas. Na aula sobre pronomes, nós vimos que preposições com mais de uma sílaba, eles exigem o uso do pronome relativo os quais. Só que nesse caso, ele usou sobre que. Não pode. Esse é um edifício sobre os quais se deve reforçar as colunas. Eu nem sei se seria muito adequado o sobre. Sobre que está errado. Não posso usar o sobre que, porque se a preposição tem duas sílabas, ou é uma locução prepositiva, ou são as preposições monossílabas sem e sob, eu sou obrigado a usar os quais. Isso está na aula de pronomes. Pronome relativo. Vai dar uma olhada lá no mapa. Só que eu acho que nem é o caso de usar o sobre aí, tá? De repente, na estrutura tem que mudar. Este é um dos edifícios cujas colunas se deve reforçar. E aí, esse se deve reforçar, existe uma polêmica em relação a isso. Eu posso entender que reforçar as colunas se deve, e aí fica no singular, é uma possibilidade de flexão, ou deve reforçar forma uma locução verbal. E na locução verbal, eu tenho que flexionar o verbo auxiliar. Então, as colunas devem ser reforçadas. Se devem reforçar. Então, existem dois erros aí. O uso do que eu não posso usar o que, pronome relativo, quando a preposição tiver mais de uma sílaba, a não ser sem, sob, que aí eu tenho que usar os quais, né? O que só se usa com preposição monossilábica, a não ser o sem e o sob, porque sem e sob eu preciso usar os quais. E além disso, esse se deve reforçar pode ser flexionado ou não, tá? Com o verbo dever acompanhando um verbo no infinitivo, eu posso flexionar ou não, porque eu posso entender que reforçar as colunas se deve, e aí ele fica sem flexão. Ou as colunas devem ser reforçadas, e aí eu vou flexionar o verbo dever, verbo auxiliar. Se devem reforçar as colunas, tá? E letra E, o relatório comprova que 3 de cada 10 eleitores votam em candidatos jovens. 3 é o núcleo com quem o verbo votar deve concordar. 3 de cada 10 votam. Tá certo. Então a resposta, graças a Deus, a letra E, tá? Próximo questão, parônimos. Bom, parônimo está dentro do campo de semântica, porque ele indica palavras que são parecidas, não são iguais. São palavras parecidas, por isso que é parônimo, tá? Então guarda isso, parônimo, parecido. Bom, onde que houve erro no emprego de palavras parônimas ou homônimas? Bom, aí não tem nenhuma palavra homônima, todas são parônimas. Olha lá. Fábio não é mau motorista. Mal com U e mal com L. Mal com U é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Então, aqui, se eu estou dizendo que ele é um bom motorista, é porque ele é um mau motorista. Tá certo. Tá certa a letra A. Eu estou procurando o erro. Letra B.
Fomos todos ao teatro para ver o concerto. Só se o mecânico foi trabalhar no teatro. Ou a pessoa que conserta as coisas do teatro estava fazendo uma obra e a pessoa foi ver a obra, foi ver o concerto. Por quê? Concerto com S, concerto com C. Não, né? O que que acontece aí? Concerto com S é quando precisa consertar, né? Corrigir, reparar. Concerto com C é o concerto da orquestra. Então, concerto com C era o certo, porque pela lógica, ele vai ao teatro para ver o concerto com C. Então, aí foi usado errado tá com um problema aí nesse parônimo, tá? Já está na hora de cozer o bacalhau. Cozer com Z, cozer com S. Cozer com Z de cozinha, tudo com Z. Guarda desse jeito. Cozer com Z, cozer de cozinha. Cozer com S é de costura, que também tem S. Então, cozer com Z é de cozinha, cozer com S é de costura, tá? Então, tá certo, se ele vai cozinhar o bacalhau, tá certo, cozer com Z. Letra D. Devemos retificar a informação errada. Se a informação está errada, eu tenho que corrigir. A palavra é retificar, que é corrigir. Não é ratificar, que é confirmar. Então, retificar, retífica de motores. O que que é retífica de motores? Quando você está com problema, você vai consertar, né? E aí é o conserto com S. Se você vai retificar, você vai corrigir, vai eliminar um problema. Ratificar é confirmar. Eu estou confirmando o que você está fazendo. Eu estou ratificando as suas palavras, estou confirmando. Então tá certo, porque está falando que a informação estava errada. Se está errada, precisa ser corrigida. Corrigida é retificar. Letra E, o prisioneiro ficou trancado na cela com C. Cela com C é a prisão, cela com S é a cela do cavalo. Então, tá aí, questão letra B. 11. Mais uma vez, referenciação, módulo 4 pronome, e também estou trabalhando aí com um aposto. Você vai ver um aposto aí, que é um termo da oração, né? Vamos lá. Assinale a frase em que o termo sublinhado é referencialmente identificado de forma eficiente para o leitor. O autor, durante o lançamento da sua nova obra, negou-se a dar declarações à imprensa. Quem é esse autor? Referencialmente é porque eu tenho alguma referência. Mais uma vez ele está falando sobre isso. O autor, ou significa que eu já tenho que saber quem é esse autor. O autor já tem que ter sido mencionado antes para ser usado o artigo definido. Nossa, ele bateu, ele está com foco nesse negócio, né? Mas quem é esse autor não tem essa informação. Então, não pode ser a letra A. Guilherme Costa nasceu na madrugada do dia 28 de janeiro do ano passado. Guilherme Costa. Quem é Guilherme Costa? Quem é Guilherme Costa, gente? Eu não conheço nenhum Guilherme Costa. Tem que dizer quem é esse cara. Guilherme Costa, cantor não sei do que, apresentador não sei do que. Não diz quem é. Se não diz quem é, não está corretamente referenciado. Guimarães Rosa, nosso grande romancista, iniciou sua carreira literária. Pronto. Mesmo que a pessoa não sabe, nunca tinha visto, lido Guimarães Rosa, ele já está identificado aí, nosso grande romancista. E isso daí é um aposto explicativo. Olha o aposto aí, referencialmente identificado. Então a resposta é letra C, tá? Letra D, o porteiro do prédio é bastante educado. De que prédio? Que porteiro? Meu prédio tem mais de um porteiro. Qual porteiro que é educado? Fulano ou Beltrano? Que prédio é esse? Também não tenho nenhuma referência, né? Letra E. O livro, por suas qualidades revolucionárias, foi um grande sucesso na livraria. Que livro? Mais uma vez, artigo definido acompanhando uma palavra pressupõe o conhecimento dessa palavra. Você tem que saber que palavra é essa, tá? Então, a resposta foi a letra C. Agora vem a última questão da prova, dessa prova, a questão que está dando muito problema. Essa questão cabe recurso. Fica aí a dica para quem assistiu até agora, vai e tem interesse nessa anulação, pega a visão, né? Olha lá. Sobre a significação ou a estruturação do texto, assinale a afirmativa correta. E aí ele começa. Vou ler o texto, que eu preciso dessa informação. O presidente da ultraliberal União da Política Real, Janusz Mick,
Mike, sei lá, partidário do endurecimento do Código Penal e porta-voz incansável da luta contra a delinquência na Polônia, protagonizou ontem um episódio próprio de uma película do famoso agente 007. O político polonês prendeu pessoalmente dois ladrões. O incidente teve lugar no centro de Varsóvia. Quando desceu do ônibus em que viajava, Janusz Mik se deu conta de que dois indivíduos que tinham estado no ônibus com ele lhe haviam roubado o telefone celular. Rendeu-os, mas como os dois ladrões tentaram fugir, ele mesmo iniciou uma perseguição pelas ruas de Varsóvia até efetuar a prisão. Sobre a significação, assinale a afirmativa correta. Letra A. O texto exemplifica o modo narrativo de organização discursiva. Tenho vários elementos aí que indicam que isso é. A partir do momento que você lê, você percebe verbos no pretérito perfeito, verbos que indicam ação em sequência. Você conseguiu perceber toda a ação, conseguiu passar um filme na sua cabeça. Esse é um texto narrativo. É um texto com verbos de ação em sequência, verbos no pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito, tinha um estado, né? Ação ocorrida. Isso daí eu já comentei, verbo no pretérito mais que perfeito, no vídeo da aula anterior, TJRS para técnico. Eu indiquei como se identifica o pretérito mais que perfeito. É um tempo anterior ao pretérito perfeito, por isso que ele é mais que perfeito. Então, existem todas as características no texto narrativo. Então, B. O primeiro período do texto identifica claramente para o leitor as razões de o personagem ter sido roubado. No primeiro, não, só está identificando quem é a pessoa. Que ele é o presidente desse partido, que ele já está antecipando o que vai acontecer, que ele protagonizou um episódio próprio da película do famoso Agente 007, mas não disse por que ele foi roubado. Não tem um motivo dele ter sido roubado. Então, não é essa a resposta. Estou procurando a correta. Até agora, a letra A. Letra C. A referência ao famoso Agente 007 só faz sentido contando-se com o conhecimento de mundo do leitor. Bom, se você veio de Marte ou nasceu agora, você nem sabe quem é o agente 007. Você não tem a menor ideia, nunca ouviu falar. Então, realmente, depende de um conhecimento de mundo. Depende. Mas eu consigo, mesmo que eu não entenda quem foi esse agente 007, né? E aí a pessoa pode pensar também, agente 86. Vocês mais novos do que eu não sabem nem do que eu estou falando. Agente 86. Quem foi o agente 86? Nesse ponto, você não tem conhecimento de mundo. Você não sabe quem foi o agente 86. Você não sabe quem é o agente 007. Mas pelo contexto, você percebe que é um agente, algum agente secreto, algum policial, alguma coisa desse jeito, porque o cara foi, correu atrás do ladrão, os ladrões fugiram, ele foi atrás, perseguiu, pegou, prendeu. Então, existe uma ação. Então, existe, tá certo, o fato de afirmar que só faz sentido contando com conhecimento de mundo? Não, eu consigo entender mesmo sem conhecimento de mundo, entendendo que isso é um agente secreto de algum filme que diz da película, película é filme, então algum filme de algum agente, né? Agora, para entender perfeitamente que era o agente 007, né? Aquele cara que fez vários filmes, vários atores, dependia de conhecimento de mundo, mas não para entender o contexto. Então, na minha opinião, letra C não vale, tá? Não vale. Letra D, já vou ler lá no chat. Letra D. O termo incidente está mal empregado no texto, devendo ser substituído por acidente. Não. Então, olha só, botei um ponto de interrogação na letra C. Incidente está corretamente utilizado, porque não houve um acidente, houve um incidente. Então, incidente é nesse sentido de que aconteceu alguma coisa imprevista, né? Então tá certo, não foi mal empregado, então essa daí não é a minha resposta. Letra E. A informação pelas ruas de Varsóvia contraria informações anteriores, pelo contrário, ele é da Polônia, né? Falou o político polonês, tem várias menções à Polônia. Acontece que o examinador resolveu colocar gabarito letra C. Gabarito letra C, dizendo que realmente a menção ao 007 só fazia sentido se a pessoa
tivesse conhecimento de mundo, soubesse desse filme, e considerou a letra A errada, que não é modo narrativo de organização discursiva, não é texto narrativo. Onde, meu povo, pelo amor de Deus, a resposta teria que ser letra A, foi dada oficialmente como letra C, cabe recurso. E aí você vai trazer as características do texto narrativo. Você nem entra, se você não quiser, você não entra na discussão do C. Você só fala, a letra A está certa. Então, se você considerar que a C também está certa, tem duas respostas certas, essa questão tem que ser anulada. Só para lembrar vocês que nós temos o mapa de português da Fundação Getúlio Vargas. Ainda dá tempo, pessoal. Você está estudando para a prova do TJRJ, para a prova da Alerj, para a prova de qualquer concurso da Fundação Getúlio Vargas. Não deixe de usar o material perfeito, muito abrangente, curso em videoaulas, 7 módulos com foco total na banca, está atualizado, são 7 módulos, com muitas questões comentadas, e você também tem um simulado que você pode participar para testar o seu conhecimento. Então, hoje já fica o convite para você vir conhecer. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar o mapa de português e vir fazer parte do nosso grupo de estudos da Fundação Getúlio Vargas.